Olá, eu sou o professor Dino, Colégio Muniz Silva. Essa é a disciplina de matemática para o 8º ano. Bom, vamos dar continuidade à unidade 4, falando de equação linear de primeiro grau. Essa é a videoaula número 2. Nessa videoaula, nós vamos estudar a equação linear de primeiro grau. Esse conteúdo está na página 224 e 225 da apostila de vocês. Uma das utilizações da equação linear de primeiro grau é a associação ao plano cartesiano, que é o objeto de estudo dessa unidade 4. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato pelo e-mail proforlandino@yahoo.com, que eu criei para ter contato apenas com os alunos, na verdade até mesmo os pais e alunos do CMS. Caso algum pai queira entrar em contato comigo, pode usar esse e-mail também. Equação linear de primeiro grau. As equações lineares de primeiro grau, elas são as do tipo A1x1 mais A2x2 mais reticências ANXN igual a B. Bom, esse A1, A2, A3, A4, A5, A6 infinitamente, a N quer dizer que isso aí vai acontecer infinitamente, né? Já que nós temos uma reticências aí. Isso quer dizer que eu posso fazer isso infinitas vezes, ou seja, seriam como infinitas incógnitas. Só que, como eu não tenho infinitas letras no alfabeto, aí eu pego o A e chamo ele de A1, A2, A3, A4, A5, porque assim eu posso ficar numerando ele infinitamente. Bom, importante é que o A não pode ser zero, como eu expliquei na aula anterior, para que esse x não deixe de existir. Agora, o A, no caso que está acompanhando o x, esse A1, A2, A3 infinitamente, são os coeficientes. E o x1, x2, x3 são as variáveis ou incógnitas. Então, no caso, o A tem que ser números, ok? Números acompanhados de letras. O grau da equação é 1, pois os expoentes das variáveis são sempre iguais a 1, tá? Então, você não vai ter nenhuma letra dessa elevado a 2, a 3, a 4. Eles vão estar sempre elevados a 1. Por sua vez, o B é chamado termo independente ou coeficiente linear, porque esse B vai ser um número, ele não pode ser uma letra. A mesma coisa da aula passada. O A e o B terão que ser números. Bom, vocês também podem encontrar isso escrito de outras formas. Por exemplo, aqui eu coloquei A1 vezes x mais A2 vezes y igual a B. Notem que aqui eu coloquei o x e o y para demonstrar que eu posso usar incógnitas diferentes. Porque se eu vou usar poucas incógnitas, né, e eu tenho letras suficientes para usar, então eu posso fazer isso com incógnitas. Eu poderia colocar aqui mais A3 K mais A4W e assim sucessivamente. Ou eu posso usar AX mais BY igual a C. No caso, para demonstrar o quê? Que esse A seria um número, o B seria um número, o C seria um número. Quem seriam as incógnitas? X e Y. Exemplo. 2x mais 4y igual a 8. Observe que se isolarmos uma incógnita, não soluciona a equação. Eu coloquei dois exemplos aqui, né? No caso, eu estou isolando no primeiro o x e no segundo eu estou isolando o y. Quando eu isolo o x, eu vou ter y no resultado. Então, eu não posso resolver porque eu tenho uma incógnita como resultado. E no y,
quando eu isolo o y, a mesma coisa, só que eu vou ter o x no resultado. Ou seja, a primeira equação, eu tenho que o valor do x está dependendo do valor de y. Na segunda equação, o y está dependendo do valor de x. Ok? Então, eu não posso resolver isso numericamente. Não que isso não seja uma solução, já é uma solução. Mas eu não posso resolver numericamente. Eu não posso dar um número para o valor de x ou para o valor de y. Primeiro eu tenho que saber o número referente a uma das outras incógnitas, né? Eu sei que pode parecer difícil, mas a gente vai desenrolando isso aos poucos, tá? 2x mais 4y é igual a 8. Chamamos de par ordenado as incógnitas x e y, tá? Então eu tenho duas incógnitas em uma equação. Então eu tenho um par de incógnitas, são duas, né? É um par de incógnitas. Então é um par ordenado, ok? Nos nossos estudos, primeiro nós vamos colocar x e em segundo y. Isso a gente vai ver mais à frente por uma questão gráfica. Mas 2 e 4, nesse exemplo que eu dei, são coeficientes reais, ou seja, são números. 8 é coeficiente independente. Bom, por que o 2 e 4 são coeficientes reais e o 8 coeficiente independente? Ele também é um número real. O problema é o seguinte, o 2 está associado ao x, então esse resultado vai depender do valor que a gente atribui para x. O 4 está dependendo do y, para ter um valor numérico. Agora o 8 não. Olha lá, é 8. Pronto, já tem um valor numérico. Então ele é independente, ele não depende dos outros dois, das incógnitas no caso, né? Já o 2 e o 4 estão dependendo, porque é 2 vezes o valor de x, 4 vezes o valor de y. Então, são valores dependentes. Dependem do valor da incógnita. Como temos duas incógnitas, para descobrir os seus valores, precisamos atribuir um valor a uma delas, podendo assim descobrir o valor da outra. Se você pegar essa equação e der um valor qualquer para x, aí você fica só com uma incógnita y, e aí, como nós já aprendemos, podemos descobrir o valor da outra. Lembre-se, uma incógnita pode ter qualquer valor real. Logo, temos infinitas possibilidades para pares ordenados. Como eu posso colocar infinitos valores no lugar de x, eu vou ter infinitos valores para y, infinitos resultados para essa equação, conforme eu for mudando o valor de x. E a mesma coisa vale se eu colocar o valor de y. Acompanhe os exemplos da página 224 e 225. Estão resolvidos passo a passo, que aí lá vocês podem visualizar melhor no livro de vocês o que eu estou falando. Observem atentamente esse exemplo. Aqui eu coloquei exemplo para que vocês tenham a substituição, né, dos valores, primeiro substituindo o x por zero. Se você substituir o x por zero, então, notem que aquilo que a gente falou no começo, A e B não podem ser zero, mas o x pode, o y pode, ok? Quem não pode? O A e o B, né? Então, perdão, é o A e o B quando a gente está naquela situação, tá? AX mais BY igual a C, ok? Se a gente olhar para 3x mais 2y e ver AX mais BY igual a C, o A é um número, o B é um número, e o x e y pode ser qualquer número real. Qualquer um número real inclui o zero, tá? Então, o x ou y eu posso atribuir zero para eles. Não posso fazê-lo com um número que acompanha. Mas olha só, se eu disser que o x é zero, olha como eu elimino esse termo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar só com 2y. Aí eu isolo o y e descubro o valor para y. Aí eu tenho o par ordenado 0 e 5. Ou seja, o valor de x sendo 0, o do y vai ser 5.
Fazendo a mesma coisa com y, colocando y igual a zero, eu vou isolar o x e vou ter que x é igual a 10 terços. O par ordenado 10 terços e 0 é porque 10 terços é x e 0 é y. E é uma outra solução da mesma equação. Agora, eu posso colocar um número diferente de 0 como sendo a incógnita. Por exemplo, x igual a 3. Quando x é igual a 3, desenvolvendo, nós temos que y vai resultar em meio. Então, uma outra solução para a mesma equação é o par ordenado 3 e meio. 3 é o valor de x e meio é o valor de y, tá? Cuidado, se você for colocar 0,25, em vez de usar uma vírgula, você vai ter que usar um ponto e vírgula, tá? 3, ponto e vírgula, 0,5, entendeu? Por isso que geralmente a gente coloca a fração para não ter esse tipo de problema. Bom, aí a gente pode querer exercitar, né? Isso que a gente está vendo nesse caso, nesse momento aí na nossa apostila, mas só que para fazer os exercícios referentes, nós precisamos de um complemento. Então esse complemento vai estar no próximo vídeo. Eu estou fazendo vídeos curtos, porque senão se eu fizer um vídeo só sobre tudo, ia ficar muito grande. Então eu vou fazer vídeos curtos, tá? Para ficar melhor de vocês acompanharem. E se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam que é o e-mail proforlandino@yahoo.com. Bons estudos para vocês. Usem outras videoaulas que vocês podem encontrar na internet. Caso vocês queiram ter mais material para estudo, pesquisem, usem um livro, podem usar livro de apoio, façam o que for possível para poder compreender a matéria e assistam o vídeo 3 e 4 para a gente poder fazer os exercícios. Um abraço.